Ok, então vamos aqui começar. Antes de mais, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Três Faces da Moeda, desta vez com a rúbrica Os Desafios das Mulheres no Turismo. Isto é uma rúbrica da Associação Fórum Turismo, e o meu nome é Cíntia Silva, eu sou responsável de marketing da Fórum Turismo e estou aqui para moderar a conversa do dia de hoje. Começo aqui por fazer a ressalva de que quando nós falamos de igualdade, nós estamos a falar de um equilíbrio entre os homens e as mulheres, falamos em condições equitativas da mulher e do homem, não falamos em parcialidade, mas falamos em igualdade. E é com isto que eu começo por apresentar o resultado do segundo relatório da Organização Mundial do Turismo, OMT, feito em 2019, sobre as mulheres no turismo, onde foi avaliado que, efetivamente, as mulheres ganham ainda 14,7% menos que os homens. Apesar do turismo ser um setor com uma grande percentagem de mulheres trabalhadoras e empreendedoras na maioria das regiões do mundo, as mulheres ainda se concentram em empregos com um status inferior, e o trabalho familiar, no turismo familiar não remunerado, ainda é feito maioritariamente pelas mulheres. Ainda assim, a OMT também reconhece que o turismo pode ser um vetor de empoderamento para as mulheres e contribuir ativamente para o alcance de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo número 5, que fala da igualdade de género. Mais importante também que olharmos para os números é olharmos para as experiências das mulheres, porque ainda que os números nos possam dizer uma coisa, é as mulheres que estão por trás desses números que nos vão falar de uma parte que não é representada. E para isso temos aqui duas oradoras que têm um percurso muito rico na área do turismo e uma contribuição muito ampla no turismo, mas também nesta questão da igualdade de género no turismo. E começo por apresentá-las. Temos a Zilka Gonçalves, que é natural de Praia, em Cabo Verde, já há mais de 15 anos que coleciona experiências na indústria do turismo, a nível do planeamento e implementação de políticas públicas e regulamentação em cargos de chefias intermédias e de topo, tendo já representado o setor do turismo a nível nacional e internacional. É docente em várias instituições de ensino superior em Cabo Verde e especialista em gestão turística e em gestão aeronáutica. Atualmente é assessora especialista de transportes aéreos no Ministro de Turismo e Transportes de Cabo Verde, é presidente da Associação dos Profissionais de Turismo de Cabo Verde, denominado Associação Turismo, Género e Sustentabilidade de Cabo Verde e Diáspora, é ativista do turismo, fundadora da organização Gender and Tourism Cabo Verde, é colunista do jornal Neuza Via, é membro da UNWTO Academy e autora do livro Viajar em Prosas. Temos também connosco a Leila Portela Prado, também cabo-verdiana, mas define-se melhor como uma cidadã do mundo. É especialista e diplomada em perspectiva de género, no desenvolvimento turístico, género e diversidade no turismo e igualdade de género. É atualmente coordenadora executiva da pós-graduação Promoção e Igualdade de Género no Turismo, do ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. É coordenadora e fundadora da Global Women in Tourism, uma comunidade de mulheres que atuam sobre as questões do turismo e da igualdade de género. É consultora e formadora em turismo e igualdade de género, tema para o qual escreve na revista Turi Magazine, é pesquisadora e tem colaborado como docente convidada e palestrante em instituições empresariais nacionais e internacionais. É membro ativa de associações que promovem e defendem a igualdade entre mulheres e homens. Eu disse que as experiências eram ricas. Então, entrando aqui nas nossas perguntas, eu começava por perguntar à Zilka, que imagino que o dia-a-dia de uma assessora de transportes aéreos é repleto de desafios e, portanto, eu queria começar por perceber o que é que motiva a Zilka a declarar-se como ativista do turismo e a fundar a organização Gender in Tourism e envolver-se em projetos como a Associação de Turismo, Género e Sustentabilidade de Cabo Verde. De onde é que vem a força, onde é que ela está enraizada e porque é que, enquanto profissional, foi para si importante assumir mais estes desafios? Muito obrigada, Cíntia.
Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a todos que nos assistem e mandar um grande abraço daqui de Cabo Verde, agradecer ao Fórum Turismo pelo convite, para termos mais um momento de partilha, eu vejo isso como mais um momento de partilha. E relativamente à sua questão em particular, é claro que às vezes a nossa atividade profissional é intensa e nos consome bastante tempo, mas há sempre espaço para nos colocar à disposição do país, da organização, em prol de um setor que amamos, neste caso o turismo. Eu tenho duas grandes paixões, o turismo e a aviação, mas neste caso em particular já tenho bastante experiência no setor do turismo. Eu entendo que sempre podemos fazer mais com a nossa experiência, levar o bom nome não só do destino, mas também dos profissionais do turismo. O querer associar-se, primeiramente, é a vontade de poder levar os meus colegas em busca de uma melhor valorização enquanto profissional do turismo, e falando do Cabo Verde em particular, tendo na sua base, o turismo na sua base em termos de atividade económica, com uma grande representatividade de mais de 22%, eu acredito que temos que continuar a apostar, não só nos impactos económicos e nos benefícios a nível do emprego, e da representação a nível do género, mas também a nível da própria sustentabilidade. Então é nessa senda que eu me vejo aberta a colaborar, não só a nível profissional, mas também enquanto associação, enquanto próprio profissional, eu mesma enquanto profissional do turismo. Muito obrigada, Zilka, por esta primeira partilha. E agora perguntava à Leila, com um currículo também muito vasto na área do turismo, mas em específico aqui também na área da formação, com a criação da pós-graduação e também sendo formadora, eu queria perguntar-lhe quais é que são os passos mais importantes que a formação do turismo a nível académico pode dar para ensinar a igualdade de género, ou melhor ainda, para desconstruir a desigualdade, não é? Porque a desigualdade não é uma coisa que nasce connosco, é uma coisa que aprendemos desde o momento em que nascemos. E, portanto, o que eu queria perceber era o que é que esta junção do académico representa para a igualdade de género no turismo e o que é que significa para a Leila também fazer parte deste processo. Obrigada, Cíntia. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Um especial agradecimento ao Fórum Turismo. Um cumprimento aqui a minha amiga, colega de profissão, a Zilka, e a todas as pessoas que nos assistem em Portugal, Cabo Verde ou noutras paragens do mundo. Cíntia, a igualdade de género é uma questão de justiça social. Só por aí já é um ponto que nos faz refletir. Se é uma questão de justiça social e o turismo é um setor que abrange não só a parte social, a parte económica, a parte cultural, nós temos que olhar para o turismo como um setor que tem uma responsabilidade muito grande na transformação de mentalidades e na quebra de paradigmas. Eu, quando falo na questão dos paradigmas, falo na questão do patriarcado, na forma como nós enxergamos as mulheres e como nós enxergarmos as outras pessoas que não são brancas, não são caucasianas. E é preciso fazer esta separação e fazer uma leitura social destas questões. O que é que a transversalização do género ou a metodologia do género traz dentro do turismo? É ter um olhar qualitativo e não só quantitativo, porque normalmente quando se fala em género, e está muito na moda falar de género, de igualdade de género, as pessoas dizem, na minha empresa tem X mulheres, eu tenho X homens, e as mulheres ganham a mesma coisa que os homens. Ok, em termos qualitativos, como é que nós fazemos esta leitura? Isso quer dizer o quê? De que forma é que o turismo impacta na vida das mulheres e dos homens? De que forma que a promoção turística impacta na realidade sociocultural e económica de uma localidade? De que forma é que o marketing turístico promove e continua a perpetuar a normalização da violência contra as mulheres, meninas, homens, etc, etc. E este é um fio que, se nós começarmos a puxá-lo, ele está assente naquilo que é a violência.
a violência, enquanto existe violência, nós não conseguimos alcançar nenhum dos ODS, nós não conseguimos falar de sustentabilidade, porque existe uma estrutura de poder, que é o patriarcado, que exerce uma violência em cima das mulheres. Por isso, a violência é a chave de tudo. Conseguindo erradicar a violência, nós conseguimos trabalhar para atingir a igualdade e a equidade entre mulheres e homens. Isso é importante começar, obviamente, desde muito cedo nas escolas. É através da educação que nós conseguimos plantar esta sementinha, esta curiosidade, para promover a mudança. As pessoas podem ter o conhecimento e não promover mudança nenhuma. Vai muito de encontro daquilo que é o nosso eu, daquilo que é a nossa vontade de deixar uma pegada mais igual, mais bonita no nosso dia-a-dia. Em 2007 eu terminei a licenciatura em turismo e eu fiz logo a minha primeira especialização em igualdade de género. E foi desde aí que eu comecei a perceber as diferentes injustiças e violências que as mulheres estavam sujeitas, desde a questão da desigualdade salarial, o teto de cristal, que é todo aquele tipo de violência que a mulher tem à sua frente, que lhe impede de ascender a cargos mais altos. Apesar de sermos mais mulheres na atividade turística, nós estamos em desvantagem em relação aos cargos de liderança. Por isso, aliando a minha profissão de paixão e aquilo que é o meu propósito, que é trabalhar o empoderamento de mulheres no turismo, eu acho que eu consegui fazer aqui uma simbiose perfeita sobre estas duas atividades, juntamente com aquilo que eu gosto de fazer. Obrigada, Leila. E exatamente isso, eu falo também aqui a nível pessoal e profissional, às vezes é muito fácil refletirmos a experiência de todas as mulheres com base no nosso círculo social próximo, as mulheres com quem eu trabalho ou que são na minha família ou que são amigas, elas têm um trabalho, recebem, podem até ter algum empoderamento, mas não podemos achar que isso é um reflexo de todas as experiências. E, portanto, é neste sentido que eu também trago aqui uma reflexão que até a encontrei na página do Facebook da Associação da Zilka, Gender and Tourism, que é de 2016 e que ainda se mantém ali fixada no topo, que é da doutora e professora Carla Cristina Garcia, antropóloga e especialista de Ciências Sociais e Género de São Paulo, e que fala precisamente dessa questão, ou seja, há mais mulheres no turismo, as mulheres caminhamos para uma igualdade de remuneração ainda que não estejamos lá, no entanto é olhar para o que é que estes números significam. Revelam alguma emancipação das mulheres, mas podem não revelar necessariamente o empoderamento, porque quando olharmos para as profissões que as mulheres atualmente ocupam no turismo, percebemos rapidamente que os números não nos dizem tudo. E, portanto, era nessa reflexão que eu queria começar por perguntar à Zilka se, precisamente, se o facto desta mensagem ainda estar ali marcada e 6 anos depois, se isto é porque a Zilka ainda considera que isto é uma reflexão que faz todo o sentido fazer ainda, e de que forma é que podemos começar a agir sobre ela. Com certeza. Para mim é uma reflexão que continua a fazer todo sentido, tanto que eu acredito que é o propósito de estarmos aqui, que as discussões à volta das mulheres no setor do turismo continuam a fazer bastante sentido, uma vez que vimos também os dados que a Cinta trouxe aqui da Organização Mundial do Turismo, que, não obstante a representatividade das mulheres, a representatividade maciça das mulheres, massiva, a repercussão em termos de cargos e status não corresponde, não é proporcional à representação a nível da mão de obra. É engraçado que a equidade do género faz parte de um dos objetivos da ODS das Nações Unidas, reconhece que o turismo poderá ser uma grande alavanca para o empoderamento das mulheres, mas é preciso fazer todo um trabalho. Vejamos, antes da pandemia havia dados que
que afirmavam que o setor do turismo e transportes eram os setores mais prósperos nos próximos anos. Mas, entretanto, a pandemia veio, o setor do turismo foi um dos setores, logo a seguir a aviação, um dos mais impactados pela pandemia, e eu acredito que as empresas, as instituições, não obstante a pandemia, não desistiram daquilo que era também o propósito o papel do turismo, para além da vertente econômica. É reconhecido que o turismo é um setor que pode promover a paz, a tolerância mundial, e sendo um setor econômico próspero e um setor em recuperação, porque os dados mais recentes do Barômetro do Turismo Internacional nos revelam que já nos 5 primeiros meses de 2022 houve uma grande recuperação à volta de 46%. Praticamente já estamos a ter uma recuperação de 50% daquilo que são os fluxos internacionais. Portanto, podemos apostar sim, não obstante o facto de estamos a lidar com uma segunda pandemia, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que isto também, mais tarde ou mais cedo, poderá ter impactos no setor do turismo. Já estamos a assistir a um aumento em termos de produtos e serviços, podíamos ter dado ao fecho do espaço aéreo também desvios de rota que podem traduzir no encarecimento das viagens, mas temos que focar naquilo que é o papel social do turismo, na promoção do género, na maior equidade e numa maior transversalização do género no setor. Eu gosto de ir buscar dados, por exemplo, do Brasil, porque eu vejo o Brasil quase como um Estado. Há dados interessantes, às vezes, que nos fazem comparar e ter uma reflexão diferente naquilo que é a Europa, sem estar a contrariar aquilo que a minha colega Leila disse, que é uma pessoa que tem legitimidade na matéria. Eu na minha pesquisa, consegui aceder a um dado interessante. Vou ver aqui a minha cábula, que a empresa Plaza Premium Group tem uma listagem de 500 e tal empresas, e um dos propósitos, logo da retoma do turismo, exige um maior enquadramento dos homens no setor. Interessante. Eu acho que quando analisamos os dados, temos que ver os dados no seu todo, mas podemos ter empresas, grupos e regiões onde os homens também precisam de uma maior integração, porque eu acredito que nessa luta da transversalização e da maior equidade, de maior representação em cargos de chefia e liderança, devemos puxar os homens para não se sentirem para trás, porque nós queremos lugares também, salários mais dignos, queremos ocupar lugares mais dignos, lugares de decisão, mas não podemos esquecer que a organização é uma família, é um todo, e devemos também trabalhar a nossa linguagem, a nossa abordagem no seio dos homens, para não haver interpretações diferentes daquilo que é o objetivo, mesmo a nível do EDS, e o que é o objetivo das próprias empresas. Portanto, eu acredito, em resumo, que a temática continua a ser atual, que as mulheres, apesar da sua representatividade a nível da mão de obra, ainda faltam uma maior proporção naquilo que é a representatividade dentro de cargos de chefia e liderança, de estar sentado às mesas onde se tomam as decisões do setor. Obrigada. Muito obrigada, Zilka. Acho que trouxe aqui também uma reflexão muito interessante em relação também ao papel dos homens, mas acima de tudo à comunicação com os homens sobre estas questões, e conseguirmos perceber e chegar ao fundo da questão de qual é que é dos benefícios que isto traz em estarmos a trabalhar em conjunto numa organização ou numa sociedade. Neste sentido, eu também queria perguntar aqui à Leila sobre a sua reflexão sobre esta temática, no sentido em que como é que o turismo pode então ser este vetor de emancipação, que contribui para a emancipação e empoderamento da mulher e o rompimento destas relações desiguais entre géneros.
Cíntia, é muito curioso a tua pergunta, tendo em conta aquilo que a Zilka esteve a dizer. É óbvio que quando nós falamos das mulheres, da representatividade das mulheres num setor que é tão vasto e que tem uma contribuição muito grande para a economia de quase todos os países no mundo, sem dúvida que sim. Há mais mulheres a empreenderem no setor do turismo, há mais emprego a ser criado no turismo, no setor do turismo que noutros setores, mas depois há uma pergunta que eu gostava de deixar para todas as pessoas refletirem. A que custo é que o turismo consegue produzir mais postos de trabalho? Há imensos estudos académicos, investigação científica, que estão na internet, que podem encontrar em grupos de pesquisa também. Se quiserem algum dado também eu posso passar a estudos, que eu estou em grupos científicos de investigação. Por exemplo, na América Latina, e quem diz na América Latina, esta realidade também reflete-se noutros países, o trabalho informal. Quem aceita trabalhar na informalidade, na sua maior parte, são as mulheres. O rosto da pobreza tem um rosto feminino. Por que é que as mulheres pobres aceitam trabalhar na informalidade? Porque são elas as cuidadoras do lar, porque elas precisam da conciliação profissional e familiar, porque precisam de cuidar dos filhos e da família e também gerar uma renda. E por que é que as mulheres também conseguem empreender mais no turismo? Porque se calhar não, porque o próprio meio assim permite com que façam, com que criem negócios que não seja necessária tanta burocracia ou tanto estudo ou tanto know-how ou um diploma para seguir avante. Agora, é fundamental que os homens tenham aqui um papel, porque ninguém consegue mudar nada sem que todos estejam engajados nesse mesmo tema. E o papel dos homens é justamente a questão das masculinidades tóxicas e da não violência. Porque se nós continuarmos a ter ações violentas sobre um grupo que historicamente é dominado por um sistema social e político, se quem exerce esta força, este poder, não muda, e só uma parte mudar no sentido de procurar o seu empoderamento, de procurar ter uma autonomia financeira, e quem está por detrás, a parte masculina, não fizer nada para muda-se tendo formação, tendo conhecimento, aplicando esses conhecimentos, tendo ações assertivas, criando políticas públicas que vão de encontro com as necessidades daquilo que são os públicos alvos, com mais dificuldade social, e assim é que nós conseguimos fazer esta mudança. Mas lá está, tudo parte por uma questão de mudança de mentalidade, e são espaços como este, de participação cívica e política, sim, porque nós estamos a discutir algo que é importante, não é uma questão de cor política partidária, e é aqui que nós começamos essa transformação dentro dos nossos lares, a forma como nós educamos o outrem, os nossos filhos, o nosso par, que nós transmitimos essas mensagens, enquanto professores e formadores, a forma como nós trazemos estas mensagens para dentro dos conteúdos programáticos nas universidades ou nas escolas, em palestras, etc, 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 e claro, dentro das empresas. Agora, Zilka, eu concordo contigo até certo ponto que sim, que o turismo tem esta parte, o setor do turismo tem essa parte muito importante, mas também tem uma parte muito negativa, que eu costumo dizer que eu sou a portadora das más notícias, porque ninguém quer falar desta parte negativa. A parte negativa do turismo são N's que eu vou elencar. A questão da comunicação, quando nós temos uma comunicação não assertiva, sexista, misógina, em que nós normalizamos a compra e venda dos corpos femininos, olhamos para aquilo que é propaganda turística do Brasil, das Filipinas, da Tailândia, e sabemos que há pessoas que são motivadas, a sua motivação para a viagem é justamente o consumo do sexo. Não estou a falar nenhuma mentira, certo? A questão do tráfico de pessoas,
Ainda há dias saiu o relatório internacional sobre as migrações, onde dá conta que, através do turismo, o número de pessoas que são traficadas por dia, por hora. O turismo tem uma responsabilidade acrescida nesse sentido, de preparar os seus recursos humanos para serem olhos de proteger, ouvidos de escutar e de denunciar. Não vou me alongar, porque senão... Mas obrigado, Leila. É realmente uma perspectiva muito, muito importante, porque eu acho interessante aqui olharmos para nós, quando dizemos que os homens deviam ter um papel mais ativo na questão de se questionarem eles próprios e de procurarem saber mais sobre a igualdade. Se também nós não estivermos dispostos a questionar o que é feito a nível de turismo e a ir para esses buracos negros, não é que ninguém quer ir, mas que realmente escondem muita coisa, também nós estaríamos a fazer o nosso papel. Portanto, obrigada por ter trazido também esse ponto. E eu passava agora também a palavra para a Zilka, e dizia, pronto, nós estamos aqui a falar que empoderamento da mulher, ou seja, a mulher não ocupa, apesar de já ter um papel representativo no turismo, não ocupa uma posição empoderada, e a Zilka, parte do seu percurso foi feita aqui em cargos de chefias, intermédios e de topo, como definiu no seu percurso. E o que eu queria perceber era que barreiras é que a Zilka teve de ultrapassar para se sentir empoderada nesses papéis, e como é que outras mulheres poderiam eventualmente quebrar essas barreiras também? A Leila está com um sorriso no rosto, imagino o porquê. Não é, eu acredito que o estarmos aqui é exatamente partilhar as nossas experiências pessoais, mas também na medida em que possam ser inspiradoras para as outras mulheres. Obviamente que enfrentamos desafios, mas antes de responder à questão da Cinta em particular, eu queria aproveitar a deixa da Leila para dizer que, efetivamente, o turismo produz várias externalidades e alguns impactos menos positivos do turismo são também aprendizados. Eu falo, por exemplo, no próprio planeamento do turismo, porque nós já vivemos experiências menos boas a nível da movimentação da população, de se esvaziar localidades à procura de oportunidades no setor do turismo que acabam por emigrar por ilhas onde a dinâmica do turismo é maior e acaba por trazer também impactos a nível social graves. Eu vejo isso como correções que nós devemos fazer, de um lado, para minimizar aquilo que já está, que não podemos mudar, mas podemos fazer um planeamento diferente nas próximas oportunidades. Eu acredito que o planeamento do destino é fundamental para que, a nível de quem trabalha no marketing, a Leila falou aqui do abuso excessivo ou do abuso, ou trazer a imagem do destino associada a um corpo feminino. Eu acredito que a comunicação à volta do turismo começa não só no setor do jornalismo, mas também em todas as áreas que são chaves para o destino, que é, se calhar, para quem trabalha no mar, estiver preparado, mais sensível à questão do género, no primeiro momento que se coloca a questão do corpo, vai dizer que não, vamos pensar, vamos concentrar numa outra valia, num outro recurso que não seja o corpo feminino. Isto é só a título de exemplo. Mas eu queria aqui focar a questão também dos desafios que as mulheres têm na nova economia do turismo. É sabido que acho que todas as paragens a mulher continua a ter uma grande representatividade, não é proporcional àquilo que almejamos em termos de cargos, de liderança, mas existem também recursos, setores onde podemos apoiar para que haja um maior progresso nessa luta. Por exemplo, um dos setores é o setor tecnológico. Parecendo que não, durante a pandemia, as empresas ficaram à rasca. Praticamente, a única solução seria ou vou ter uma representação
digital, completamente digital, ou então seria uma representação zero. Usou-se muito a tecnologia para, por um lado, manter as empresas presentes, por outro lado, também para simplificar os processos que eram muito mais burocráticos, e uma coisa boa foi a utilização dos apps para que as pessoas pudessem ter uma experiência, por exemplo, através da realidade virtual aumentada, pudessem visitar museus, visitar destinos, sem, no entanto, deslocarem fisicamente. As mulheres já deram grandes provas no setor tecnológico, acredito que poderia ser uma grande alavanca, poderia ser um grande casamento entre o turismo e a tecnologia nessa luta que é um desafio grande, mas que poderá ser um grande suporte para que as mulheres possam mostrar o quanto valem através da tecnologia, através do empreendedorismo usando a tecnologia. Agora, respondendo à sua questão, Cíntia, que desafios? Olha, durante 15 anos já tive vários desafios, eu me orgulho do meu percurso, estou sempre a dizer que eu sou um recurso, não um recurso extra à minha organização, mas dentro da minha organização consegui crescer como técnica do turismo, até começar a ter oportunidades de assumir cargos intermédios e cargos de topo. Eu acredito que o meu papel nas várias experiências que eu tive, foi sempre lembrar que, estando numa posição de tomada de decisão, deveria exercitar também a minha sensibilidade em prol do género, seja nas tomadas de decisão, não obstante sabemos que as decisões não são tomadas de forma unânime, que é preciso criar consensos, mas conseguimos sempre levar uma mensagem positiva. A Leila usou há bocado uma expressão muito mais adequada para tentar dizer que o mundo está formatado para ser o mundo dos homens, mas eu continuo firme e forte nessa luta, dizer que as mulheres têm o seu próprio espaço para fazer as suas conquistas e poder melhorar a sua comunicação dentro da organização, lado a lado aos homens, e que ainda vamos chegar ao nível de representatividade que seja equiparado àquilo que é a mão de obra. Mais mulheres em cargos de decisão, mais mulheres na liderança. Eu sempre usei os obstáculos como um aprendizado. Se calhar amanhã poderei fazer melhor, poderei comunicar melhor, poderei procurar novos aliados e conseguir atingir com sucesso os meus objetivos. Portanto, é essa a minha partilha. Obrigada, Zilka. Uma visão também muito otimista daqui da nossa temática, e eu acho que é super importante, e acho que com uma visão mais para a esquerda, mais para a direita, acho que também o facto de estarmos aqui hoje é porque, apesar de reconhecermos os desafios, estamos todos a torcer para que esse seja efetivamente o resultado final, e portanto eu passo também aqui a palavra à Leila, em que lhe pergunto, eu estava a falar há pouco da questão da formação interna, não é? De todos nós procurarmos pôr em causa as nossas crenças em relação às mulheres, e acho que isto, pronto, há um trabalho feito para os homens, mas também as próprias mulheres de enverdarem nesta desconstrução. E eu queria perguntar à Leila que ações do dia-a-dia é que as pessoas podem fazer para caminhar para essa desconstrução. Cíntia, as empresas cotadas em bolsa aqui no nosso país, Portugal, não é em Cabo Verde, que eu também sou cabo-verdiana, as empresas cotadas em bolsa são obrigadas a ter um plano de igualdade de género. E é o primeiro passo para as empresas cotadas em bolsa, que são obrigadas, mas as outras empresas também, se quiserem, podem sempre fazer um plano de igualdade, porque quando tens um plano, dentro desse plano vais elencar todo o tipo de ações positivas para minimizar, para erradicar aquilo que são as desigualdades existentes dentro
dentro da empresa, da instituição, não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Agora, no nosso dia a dia, quais é que são as ações que nós podemos tomar? São várias. Desde a comunicação não sexista, nós não utilizarmos expressões que vão ofender as outras pessoas. O pessoal que está a trabalhar no marketing e nas vendas, lá está, a questão de não normalizar a violência e a venda dos corpos das mulheres e dos homens, porque nos destinos onde vão à procura do sexo, não só procuram pelas mulheres, mas também procuram por homens. Isso é certo. E é não normalizar esta prática, porque é uma prática nefasta, é uma prática que está tão normalizada que nós, quando sabemos que um colega de trabalho, um colega das nossas relações vai para determinado sítio, acho que o primeiro instinto é até dizer, vais fazer tal coisa, ou vais à procura de tal coisa, porque está no nosso subconsciente. Está. Nós não precisamos de mentir e dizer que não está, porque está. E deve estar, mas termos a real noção que é um problema e trabalharmos para solucionar esse problema. Tudo começa com a educação, e a educação começa dentro das nossas casas. Agora, a formação que é dada dentro das empresas e dentro das instituições privadas ou públicas parte por uma vontade da política empresarial, parte por uma vontade das políticas públicas. Nós temos uma série de recomendações que a SIC, a Comissão de Igualdade de Género, a Comissão de Igualdade no Emprego e no Trabalho também dão, planos normativas e formações que estes dois organismos do nosso país também facultam para que as empresas possam estar preparadas e trabalhar para minimizar e erradicar todo o tipo de violência existente contra mulheres e raparigas e para que possamos então ter um equilíbrio entre homens e mulheres dentro das organizações naquilo que é a questão da igualdade de género. Se forem consultar o site da SIC ou da CIT, irão encontrar estas mesmas diretrizes, irão encontrar estas informações, e é uma questão de vontade, porque muitas das vezes os instrumentos políticos estão nas nossas mãos, mas nós não fazemos nada com eles, ou por desconhecimento, ou porque simplesmente não é algo que estamos a dar a devida atenção e acreditamos que não irá ser um valor acrescentado dentro das nossas organizações. Obrigada, Leila. Uma ótima reflexão, porque realmente nós até podemos não tomar uma atitude logo, mas o facto de termos esse conhecimento vai ajudar-nos que quando formos enfrentados com uma ação onde podemos realmente dizer alguma coisa e fazer uma mudança com base no conhecimento e na consciência da realidade da desigualdade de géneros, vamos fazê-lo. Eu sinto que às vezes as pessoas sentem-se muito intimidadas não sabem por onde começar, mas realmente a busca pelo conhecimento vai dar-nos esta arma de que quando for possível vamos usá-la e vamos usá-la com confiança porque sabemos do que é que estamos a falar. E portanto com isto as minhas perguntas para vocês terminaram, mas eu esqueci-me de dizer no início, mas as pessoas que nos estão a assistir podem fazer perguntas e eu sei que já temos uma pessoa que se antecipou aqui no chat que nos deixou uma pergunta, a Vera Cunha, é uma colega também e uma amiga. Eu não sei se ela gostaria de fazer a pergunta em live, se ainda está aqui. Vou só dar aqui um minuto para que ela diga. Se não... Ok, eu vou fazer a pergunta por ela. A Vera pergunta que ações conhecem que possam ser implementadas e que possam minimizar este impacto e principalmente tornar mais consciente esta realidade. Acho que vai também um pouco daquilo que a Leila acabou de responder, portanto eu se calhar pedia à Zilka aqui a sua perspectiva sobre esta pergunta. Ok. Eu acredito que também essa comunicação, essa partilha entre eu e a Leila está a ser interessante na medida em que estamos a complementar as nossas experiências. Portanto, a questão é que ações conhecem que possam ser implementadas e que possam minimizar este impacto.
Ao longo da nossa conversa, acabamos por deixar aqui algumas ações, mas de forma muito resumida, eu acho que temos que ver, eu não diria duas mulheres, mas dois perfis diferentes. As mulheres que são vistas apenas como mão de obra, que têm colaborado com o setor do turismo, mas não têm sido reconhecidas, e as mulheres que têm tido oportunidade de estar em posições de liderança e que podem fazer alguma coisa para que haja uma mudança de paradigma. Eu penso que a mulher, uma das características da mulher na liderança é o facto dela ser versátil, poder conciliar a questão da maternidade, do trabalho, da profissão e de conseguir surpreender-se e surpreender aos outros todos os dias com a sua capacidade. Eu penso que de um lado, a mulher que está numa posição de tomada de decisão começar a ter maior sensibilidade e um discurso muito mais aberto em prol do género, não diria só discurso, mas ações mais impactantes. E, por outro lado, para a mulher que está, infelizmente, reduzido ao perfil da mera mão de obra, isso é um paradigma que as empresas também têm que trabalhar, passa por aquela, ele disse, que é ter um plano de transversalização de género dentro das empresas, dentro do setor. Não basta ter um plano, mas que esse plano também seja executado com mais firmeza e que haja medidas de políticas assertivas que acompanham esse plano, porque só o plano em si, isolado daquilo que são as medidas de políticas do próprio país, o plano em si não evolui. Eu posso deixar aqui alguns pontos que eu acho interessante. Por exemplo, em Cabo Verde tivemos muitas mulheres, quando deu a pandemia, que se regressarem às suas casas, às suas regiões, às suas ilhas, e que se sentiram sem uma fonte de rendimento ou, de repente, só sabiam fazer aquilo que faziam dentro das instituições. Foi necessário, por um lado, por exemplo, criar alternativas em termos do saber fazer, da formação, da qualificação, trabalhar com as mulheres pequenos projetos de empreendedorismo que lhes possam dar oportunidades para ter mais uma forma de rendimento e também apoiar essas mulheres para ter acesso às fontes de financiamento, sejam elas de redes, de financiamento bancário até business angels. Eu penso que criar alternativas para não ficarem 100% dependentes do turismo também é algo louvável que poderá ser uma forma de impactar menos essas mulheres no setor do turismo, a ter menos impactos negativos e menos dependência. E eu acredito que também dentro daquilo que é o ambiente das empresas as chefias terem mais empatia com o estado da mulher. Sobretudo eu posso dar aqui o exemplo da maternidade, da fase da gravidez, da amamentação, de ter espaço para que as mulheres possam amamentar os seus filhos durante essa época, não excluir, mas criar alternativas de integração durante essa fase delicada que é a maternidade. Portanto, eu penso que isto, como a Leila disse, há vários estudos sobre quais seriam as soluções, mas essas dicas são dicas que eu acredito valiosas, que possam empoderar as mulheres sentirem mais alento em continuar a contribuir, mas com maior dignidade. Obrigada. Muito obrigada, Zilka. Enquanto esperamos aqui para que caiam mais perguntas, também vou aqui comentar a intervenção da Zilka e dizer que realmente aqui a conclusão que tiramos também é que nós estamos a falar da igualdade de género no turismo, mas a igualdade de género é muito difícil de atingir só a um setor, não é? Porque como a Zilka estava a dizer, o tratamento da mulher
ao longo da vida, e da mulher e de qualquer pessoa ao longo da vida, vai ditar como vamos ser depois no futuro, ou seja, começa em casa, quando com a nossa família, tem que estar presente no trabalho, e tem que estar presente em qualquer serviço, porque isso depois vai ditar a pessoa que vamos ser no nosso dia a dia. E, portanto, nós aqui olhamos para o turismo, mas realmente a igualdade de género está presente e tem que estar presente em toda a vida social. Eu acho que não tivemos assim mais perguntas, eu queria desafiar as pessoas a assistir, a deixarem, não precisam também, se preferirem, temos aqui uma, também podem deixar por escrito. A Vanessa Miranda pergunta-nos aqui que artigos sugerem sobre o assunto. Não sei se tem alguma recomendação, nós depois também podemos enviar por e-mail, mas se tiverem a Leila e a Zilka tiverem aqui alguma recomendação, que queiram deixar já aqui às pessoas. A Leila, entretanto, caiu. Não sei se a Zilka tem alguma partilha de um artigo, ou onde é que podem as pessoas receber mais informações sobre o tema. Eu se calhar deixava aqui a questão do artigo com a minha colega Leila, que está mais atualizada, que neste momento está mais no meio académico, mas eu aproveitava aqui para fazer um comentário relativamente à questão da atividade, que o facto do turismo ser uma atividade económica transversal, quando formos trabalhar os dados, às vezes, a problemática da equidade não está ligada apenas ao setor do turismo, podemos falar aqui de pesca, da agricultura, do setor tecnológico, mas calhou-nos debater esse tema em particular. Então, o facto do turismo também estar agregado a vários outros serviços conexos, às vezes os dados se perdem e não estão de todo discriminados. Poderá haver ainda uma representatividade maior daquilo que é discriminado nos parâmetros. Alguém falou aqui da questão da igualdade, para não se redigirmos só na questão da mulher, mas toda a comunidade LGTB, só a tipo da Chega a dizer que Cabo Verde, nos estudos sobre género, foi considerada um destino friendly, que não há uma intolerância relativamente às escolhas e às orientações sexuais a nível do destino, mas obviamente que é preciso alargar a temática para além das mulheres, levar mais a própria comunidade LGTB, porque na própria discussão da diversidade e integração, a nível internacional, as empresas têm praticado exercícios e discussões no sentido de não ver as pessoas e limitar-se pela sua escolha religiosa, política ou sexual, mas que o resultado poderá ser muito mais enriquecedora quando trabalhamos essa acessibilidade para além da questão da mulher, exclusivamente da mulher. Portanto, é só resumindo para dizer que Cabo Verde, enquanto destino turístico, é um destino friendly, e já agora estão convidados a visitar Cabo Verde. Eu espero que não seja tarde, que ainda vai tempo de visitarem Cabo Verde. Eu vou fugir do tema só para dizer que também, tendo em conta que a temática foi escolhida, uma vez que estamos num Outubro Rosa, é para mandar a minha mensagem de solidariedade a todas as mulheres que estão a passar momentos menos bons aqui, e um abraço especial. Obrigada. Obrigada, Zilka. É verdade, eu por acaso falhei um pouco aqui como moderadora, mas também aproveito para mencionar isso, porque efetivamente não escolhemos este tema neste mês por acaso, foi porque outubro é o mês rosa, e portanto quisemos trazer este tema, que seria importante em qualquer outro mês, mas neste mês em especial achámos que seria importante. Temos aqui só uma última pergunta que deixaram, e depois desta terminamos.
A Leonor Galante pergunta se acham que as empresas de auditoria que certificam as empresas turísticas em relação ao desenvolvimento sustentável realmente aprofundam a parte da igualdade de género. Acham que deveriam haver empresas de auditoria mais focadas neste tema? Leila, se calhar agora pedir a sua opinião aqui. Obrigada, eu peço desculpas, mas o meu filho desligou a internet, então Não faz mal. fui abaixo. É muito interessante a pergunta da Leonor Galante. Eu não posso atestar uma coisa que eu não conheço, não é? Estaria a correr o risco de dizer uma mentira e de acusar uma empresa sem ter fundamento. Mas aquilo que eu posso garantir enquanto consultora na área de igualdade de género e turismo é que há colegas que não têm a mínima preparação em termos daquilo que é o género, a transversalização, a metodologia do género na atividade turística, e as pessoas limitam-se a trabalhar o ODS número 5. Quando na realidade, para o alcance do ODS número 5, é preciso trabalhar os outros ODS que atuam diretamente ou indiretamente na atividade turística. Acaba por ser um equilíbrio entre vários deles, não é? Estou a falar do trabalho decente, da redução da pobreza, etc, etc. Agora não tenho os ODS assim todos em mente. Mas vou-vos dar um exemplo. Eu ainda há dias, numa palestra, uma pessoa disse-me que estava a fazer um trabalho e que tinha ido a uma empresa Y e a empresa Y tinha um plano de desenvolvimento sustentável e tinha algumas ações elencadas para trabalhar o ODS número 5 para ter esta tal certificação. A meu ver é um erro, porque nós não podemos falar de sustentabilidade trabalhando só um ODS. Elas estão interligadas entre si. Para uma mulher sentir, ou uma empresa dizer que é uma empresa que prima pela igualdade de género, ela tem que pelo menos ter um salário decente para todos os seus colaboradores, sejam homens, sejam mulheres. O uso dos tempos tem que ser um uso que vai beneficiar a parentalidade, a criança, a pessoa que está em licença de amamentação. Depois, as empresas precisam de trabalhar a questão da erradicação da pobreza. E como é que podem fazer isso? Empresas e instituições e governos e planos de desenvolvimento turístico de municípios, de localidades. É um conjunto de fatores que está aqui interligado e que nós não conseguimos trabalhá-los de forma isolada, porque um ODS sempre vai afetar outro ODS. Então, ao meu ver, dizer que a empresa Y trabalha o ODS número 5 e não faz nada pelos outros, acaba por ser muito limitador. Há qualquer coisa que não está a funcionar. Mas se a Leonor tiver algum caso em específico e quiser conversar sobre o tema no privado, terei todo o gosto em conversarmos sobre o assunto e saber pronto, algum exemplo em concreto, se tiver o plano que essa empresa desenvolveu e quais é que são as ações positivas que essa empresa está a desempenhar. Eu, há bocado, em termos das ações que poderiam ser desenvolvidas, quando estamos a falar de empresas ligadas ao turismo, eu acho fundamental termos aqui dois setores a trabalharem com a perspectiva de género e terem essas noções, que é justamente a parte do marketing. Quem fala do marketing fala das vendas, da comunicação nas redes, no online e no offline, para terem essa formação de como dirigir-se aos distintos públicos sem ser sexista, sem ser misógino, sem ferir suscetibilidades e vender um destino de forma assertiva, tendo em conta as suas potencialidades naturais construídas e desviar-se daquilo que é o corpo do ser humano. Outro aspecto que eu acho muito interessante e que pode ser trabalhado, respondendo à questão de quais é que são as medidas e ações que podemos levar a cabo, as empresas municipais, os municípios e empresas municipais terem conhecimento, terem formação na área do orçamento sensível ao género. Isso quer dizer o quê?
quando nós estamos a preparar um orçamento e nós temos várias rubricas orçamentais e em cada rubrica temos que alocar um valor destinado a planos, a estudos, a ações, perceber que ações é que nós podemos ter na prática vão influenciar positivamente mulheres, homens, meninas, raparigas e rapazes para que possamos promover a igualdade entre mulheres e homens e não fazer coisas só pensando em termos qualitativos, ações, 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 depois em termos quantitativos nós não conseguimos perceber qual é que é o impacto que essas ações têm efetivamente sobre o público que nós nos queremos dirigir. E claro, como um bom plano, nós temos que fazer a medição desses impactos. E muitos planos pecam porque não se dá continuidade, não se mede, não há dados substanciais para dizer, ok, esta medida positiva, esta ação positiva não surtiu efeito, então vamos passar para uma próxima. Quem é que foi o público beneficiário? Quais é que são as características desse público? Porque nós precisamos de desmembrar todas estas informações para perceber quem são estas pessoas. São mulheres, ok, mas são mulheres negras? São mulheres indígenas? São mulheres caucasianas? De onde é que vêm essas mulheres? Qual é que é o seu histórico familiar, económico, social? Porque tudo isto vai influenciar na forma como nós sentimos os impactos positivos ou negativos. Não é só dizer mulher, claro, nós no turismo sabemos que somos mais mulheres. A Zilka faz parte daquela fatia da PISA minúscula que alcançou cargos de chefia intermédia e chefias de topo. Mas aí as outras? Há um caminho muito grande a percorrer, só que não é um caminho linear, é um caminho que tem várias nuances, é um caminho com muitos altos e baixos, e todos estes altos e baixos são representados pelas múltiplas violências que as mulheres vão sentir. Eu não sinto uma violência da mesma forma que a Cíntia, porque a nossa própria origem em termos etnográficos, culturais, a nossa bagagem faz-nos sentir diferentes em espaços idênticos. Enquanto mulher turista, viajante, enquanto mulher do setor do turismo, professora, formadora, consultora, eu sinto violências completamente diferentes que a Cíntia, enquanto mulher caucasiana, se calhar jamais irá sentir. E quando nós pensamos na transversalização do género, na metodologia do género, é isso que nós temos que pensar. Como é que as pessoas sentem as coisas? E elas sentem essas coisas porquê? Quais é que são as suas origens? É desmembrar, desagregar esses dados sociais, culturais, etc, etc. E não nos limitarmos só àquilo que são dados quantitativos. É X de remuneração, é X de uso dos tempos, é X de conciliação profissional, pessoal e familiar, mas na prática, se nós continuarmos a negligenciar esse tipo de informação que nos vai dizer, sim senhor, é assim que nós devemos agir, as coisas não vão mudar. Nós não conseguimos ter mudanças significativas na prática, porque para nós tomarmos ações, para nós tomarmos medidas e criarmos políticas públicas ou privadas das nossas empresas, nós precisamos destes dados qualitativos. Os meus filhos já começaram a brigar um com o outro, não sei se estão a ouvir. Sim, muito, muito ao fundo, não está a atrapalhar. Mas concordo muito com a partilha da Leila e por isso é que estávamos a falar há pouco de os números não dizem tudo e nunca podemos dizer ou não é correto comentarmos sobre a experiência de outra mulher, de outra pessoa, do que quer que seja, porque nunca vamos saber exatamente o que é que a outra pessoa é vítima e a forma como ela se sente. Portanto, eu acho que nós fizemos aqui uma análise muito superficial do que é a desigualdade, a igualdade de género em turismo, mas há uma desconstrução muito, muito grande que é preciso ser feita, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, nós com nós próprios, e eu acho que isso é super importante e depois trazermos isso para o conjunto e depois começarmos a aplicar de forma prática
na sociedade e também nas nossas organizações. Eu ia pedir uma última reflexão de ambas, porque estamos mesmo aqui a terminar, só uma breve partilha, não sei se querem deixar aqui alguma última reflexão, aqui mesmo para terminar de forma muito breve. Começava aqui com a Zilka. Eu vou muito rapidamente, porque eu tenho a consciência que este tema não se esgota aqui, como a própria Leila disse, que para trabalhar esse 5º ODS, esse objetivo de equidade e empoderamento das mulheres, precisamos trabalhar também outras vertentes do ODS. Portanto, eu acredito que são complementares e é preciso criar um equilíbrio entre elas. Eu vou pegar na questão dos dados. Obviamente, nós estamos a falar dos dados de uma forma muito geral, discriminada, se calhar, mais pelo peso. Eu acho que o peso em si é importante, sabermos quantos somos, mas é preciso saber onde é que estamos, quem está a ser deixado de fora, o que é que podemos fazer para puxá-las ou integrá-las melhor. Há um conjunto de dados que temos que trabalhar, porque tomar decisões sem dados não surte efeitos, não podemos ter sucesso, porque estamos a decidir não de encontro àquilo que é a realidade, mas de uma forma muito generalizada. Outra questão muito importante que eu acredito que é um fator de mudança é a questão da educação. Não estou a falar nem da educação dos adultos, mas da educação das crianças em tenra idade. A nossa Associação Turismo, Género e Sustentabilidade teve uma fase que trabalhou muito não só nas colónias de férias, mas nas escolas, com os professores, no sentido de melhorarmos a comunicação no setor do turismo, começando desde o básico, que é qual é o papel no desenvolvimento do turismo. Eu, como profissional, como empreendedor, como dono de uma empresa, como governo, qual é o meu papel? Eu acredito que nas leis de base do turismo, no Código do Turismo, está de forma clara, inequívoca, qual é o papel de cada um, qual é a nossa responsabilidade no desenvolvimento do turismo. A partir do momento que o turismo foi considerado como uma atividade de lazer, como um direito, eu acredito que tendo esse direito também temos obrigação. A nossa obrigação é poder, de cada um, à sua medida, contribuir para o desenvolvimento do turismo. Portanto, a questão da comunicação de base nas escolas, a comunicação mais voltada para o setor do turismo é a chave para essa mudança de paradigma. Eu diria mais que essa jornada poderá ser uma jornada desafiadora, mas não deixa de ser uma jornada impossível. Portanto, a minha mensagem, continuamos a dar o nosso melhor e fazer a nossa parte para uma melhor transversalização do género no setor do turismo, para maior dignidade a nível do salário e também das posições dentro das organizações e das empresas. Muito obrigada, Zilka. E deixava então a Leila, não sei se há alguma coisa a acrescentar, uma consideração final, muito breve, para depois concluirmos aqui o nosso debate. Obrigada, Cíntia. Eu gostava de deixar uma frase de Simone de Beauvoir, que ela disse o seguinte: além de uma falta de iniciativa que provém de sua educação, os costumes tornam a independência difícil. Acho que cada um de nós pode refletir sobre isto, fazer a sua própria interpretação, porque resume aquilo que nós falamos sobre a formação, a educação. E o meu filho diz que é mesmo para terminar. Mães com carreira, as mães têm disto, ou a dar aulas ou no exercício da sua profissão, e têm os filhos, e temos é que ter paciência. Isto reflete muito daquilo que são as vivências deste século. Eu vou repetir: além de uma falta de iniciativa que provém de sua educação, os costumes tornam-lhe a independência difícil.
Quando falo dos costumes, falo do sistema de poder patriarcal. A mulher é vista como um objeto, a mulher é vista como um ser que não tem independência, a mulher é vista como alguém que está limitado aos trabalhos braçais e familiares. E no setor do turismo, a base da pirâmide, nós temos as mulheres a trabalhar. Muito obrigada. Peço desculpa. Obrigada, Lela. Não faz mal, acho que estamos a falar de, faz parte e temos todo o gosto de incluir também todas as pessoas da nossa conversa. Então eu vou dar como terminada aqui a nossa sessão. Queria agradecer em especial à Leila e à Zilka pela partilha generosa daqui das vossas experiências. Não é fácil dar a cara também às vezes por estas questões, porque coloca-nos também numa posição de vulnerabilidade e termos de partilhar as nossas próprias experiências, mas como a Zilka também mencionou, é assim que também lideramos e também inspiramos outras mulheres que se possam sentir mais fechadas dentro de si, depois também sentirem-se mais empoderadas. Portanto, eu queria também reconhecer todas as mulheres e todos os homens também que se juntaram aqui a nós e tiveram a assistir. Nós depois vamos enviar um e-mail com a gravação deste webinar, ficou gravado, e podemos também partilhar. Houve aqui algumas pessoas a pedir, a Leila, entretanto foi no momento em que a internet caiu, mas alguns recursos a nível de artigos sobre o tema, portanto eu depois peço-lhe para partilhar comigo, eu depois partilho aqui com as pessoas, e portanto muito obrigada a todas e a todos, e até uma próxima.